nosso canal Portal Doctor TV, tenho o prazer de receber a doutora Amábile, que é cardiologista, geriatra e conversa com a gente a respeito das doenças cardíacas e o coronavírus. Muito obrigada, doutora, por estar aqui com a Obrigada a gente. você, bem. Obrigada. Obrigada. Conta pra gente como é que grupo de doenças cardíacas a gente deve ter mais atenção agora nesse momento do coronavírus. Bom, todos os pacientes que são cardiopatas, né, eles têm uma incidência maior dos riscos do coronavírus. A gente tem um grupo muito grande de pacientes que não são só hipertensos, a gente está escutando muito falar sobre a hipertensão, mas os cardiopatas, né, eles têm uma incidência até muito maior do que a própria hipertensão. Uma doença coronariana, uma insuficiência cardíaca, uma arritmia cardíaca. Então, as doenças cardiológicas, elas estão muito envolvidas por conta do coronavírus. Então, você Mas, vê que os doutora, cardiopatas... com relação à pressão alta, né? Eu já escutei, algumas pessoas, inclusive, já entraram em contato comigo exatamente para elucidação do caso da pressão alta com relação à medicação, porque tem aí né, algumas pessoas que falam que os remédios eles podem gerar algum tipo de complicação. Esclarece isso, por gentileza, então. Então a gente vai ter que explicar um pouquinho, né, o que é, eu vou tentar explicar para vocês, porque é difícil para não médico entender Claro. algumas terminologias, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma hipertensão, uma das causas da hipertensão é uma disfunção que a gente tem num sistema da gente que é um regulador, tá? Desses níveis pressóricos, tá? É o chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? A gente tem uma elevação de uma substância, tá? Da angiotensina 2, a níveis de pacientes que são portadores de hipertensão. É uma das causas da hipertensão. A hipertensão ela é multifatorial. Você tem vários fatores que podem fazer com que você tenha a hipertensão, tá? Não são doenças. Eu estou dizendo da hipertensão essencial, que Sim. é a hipertensão mais comum que a gente tem. Então, um dos mecanismos que faz a pressão desregular é essa elevação que a gente tem no organismo da gente do sistema, desse sistema de angiotensina, tá? Angiotensina 2. O Sim. que acontece? Existe uma substância na cápsula do vírus, tá? Que ela se liga a esse sistema angiotensina 2. Entendeu? Então, quem tem esse sistema aumentado, tá? Por conta da hipertensão, essa disfunção do sistema, o vírus tem mais captação, né? Ele se junta mais, ele precisa desse sistema para gerar o processo inflamatório. Aí, através desse sistema, tá? Do sistema da produção da angiotensina 2, certo? E dessa cápsula, dessa partícula, digamos assim, que existe na cápsula, você tem uma junção e aí aumenta o processo inflamatório do vírus. Ixi. Nossa, Entendeu? doutora, mas que notícia, essa notícia, né? Entendeu? Não é muito bom saber E a isso, até grande... porque o número de pessoas que são acometidas de pressão alta, às vezes que se desenvolveu com estresse ao longo da vida e veio com a idade, a pessoa tem saúde, tem uma vida normal, mas
tem o É, problema a da pressão hipertensão, alta. a hipertensão é uma das doenças, né, com maior incidência no mundo, né? Que acometem, inclusive, os pacientes mais jovens, né? A Sim, partir por a certo. prevalência dela é muito, muito grande, Agora, né? doutora, podemos classificar a hipertensão realmente um fator de risco, então? Porque isso aumenta Um fator de bastante o risco, número de sim, pessoas em sim, risco. sim, exatamente, porque existe já existe essa relação, né? E os cardiopatas também têm essa disfunção nesse sistema, entendeu? É a Então mesma você tem disfunção, é a mesma comunicação praticamente a celular que faz mesma, com que desenvolva essa. exatamente, essa disfunção, entendeu? Tá? Então, o que que acontece? Quando você tem o vírus grudado nessa substância, ele produz uma alta inflamação, entendeu? Libera uma substância chamada citocinas, que são, vamos dizer, uma substância que gera esse processo inflamatório, Então é né? como se Que fosse um vai ocasionar. potencializador inflamatório, é isso? Quer dizer, essa relação Sim, sim. é uma Então, atração que potencializa. quem é hipertenso tem essa enzima angiotensina aumentada, angiotensina 2 aumentada. E também E os aí, cardiopatas de uma e forma também geral. os cardiopatas de uma forma geral. E aí, junta com essa substância que tem na parede do vírus, ele junta e aumenta, e aí gera o processo inflamatório do vírus. Então, ele vai ter uma potencialização da inflamação. Porque o maior problema do vírus não é o vírus em si, né? Quer dizer, mas é a inflamação que ele causa, entendeu? E essa substância vai atuar no pulmão e vai atuar em outros órgãos. Tanto que a gente tem um aumento de inflamação também do coração, né? Tem do pulmão, mas também pode ter uma complicação no pulmão. Tem um aumento da inflamação da parede das artérias, levando o doente, né, o que está portador da doença, ter um processo inflamatório gerando o risco de fenômenos tromboembólicos, Então, né? para entender, assim, para elucidar mais, vamos ver se a gente entende. O que a senhora está dizendo é que, na verdade, existe o processo inflamatório que pode acometer outros órgãos e gerar aí o que Isso, se chama essa isso. complicação das pessoas que São têm pessoas que comorbidade, que precisa ter isso. exatamente atenção para Então, não pegar o é, vírus. o que que acontece? O paciente hipertenso, ele tem um aumento do risco, tá? Por conta dessa produção aumentada dessa substância, certo? Que vai gerar mais doença inflamatória e também tem a inflamação do próprio vírus nos órgãos, no próprio coração, Entendi. entendeu? Então, ele tem a potencialização pela hipertensão e tem a gravidade da doença, né? Tanto que a gente até preconiza no acompanhamento dos pacientes que são cardiopatas, você fazer ecocardiograma, né, exames de sangue, que são marcadores de doença inflamatória a nível cardíaco, porque uma das complicações que pode ter pelo vírus é uma doença chamada miocardite, é uma inflamação do miocárdio pelo vírus. Sim. Entendeu? E esse paciente que é um cardiopata, como ele tem um hipertenso ou até um cardiopata, Sim, como ele sim. tem uma explosão maior da inflamação, o processo inflamatório dele é muito aumentado, ele tem o risco de desenvolver as complicações, né? A insuficiência respiratória, entendeu? Uma doença inflamatória a nível do coração, uma doença inflamatória a nível das artérias, que vai fazer com que ele tenha fenômenos tromboembólicos, né? Então, a gente tem um mecanismo muito complexo da doença. Não é só o pulmão,
E essa inflamação, ela pode atuar em qualquer parte do teu organismo, Não, né? Ela pode perfeitamente, fica atuar em claro, qualquer porque coisa. nós, que não somos médicos, pessoas comuns, o que que a gente verifica? Que as informações elas vêm, dentro de um caminho único, né. Então, no caso das comorbidades, e no caso aqui a gente está falando das doenças cardíacas, tem que se ter atenção, porque você pode criar um processo, maior do ponto de vista de infecção, não é isso, De doutora? gravidade da De doença, gravidade de da doença. gravidade, porque a hipertensão, ela é uma facilitadora. E agora comentando da medicação, como você falou, né, o que que a Sim, gente tem? Existe uma medicação que ela faz, um bloqueio, tá, de uma de uma de um precursor dessa angiotensina, para controlar a pressão, porque se esse mecanismo está elevado, se você faz um bloqueio, certo? Você vai baixar a pressão, tá? tem chamados os remédios que eles são controladores, é para manter a pressão Isso. equilibrada, seria isso? Não, é hipotensor, é remédio para baixar a Sim, pressão, sim. né? Mas De uma primeira pergunta que muitas escolha, que a gente pessoas me chama. fazem, doutora, é se, nesse momento que tem dúvida, se não seria mais seguro parar o remédio. Isso Então, muita gente fala: primeiro que "Devo assim, parar? Não devo parar?" O que que a senhora então, diria? parar o remédio é absolutamente contraindicado, porque ele vai ter descompensação da pressão e aí ele aumenta o risco dele, porque a hipertensão descompensada é um risco maior. E além disso, em relação ao corona, além disso, ele pode ter um AVC, porque a pressão subiu, ele vai ter uma complicação da própria pressão que pode ficar descontrolada, né? Então, tá vendo? Trocar Deixa o até eu remédio. falar aqui com o meu pessoal. Olha, vocês que me escrevem, que estão sempre pedindo para eu colocar esse tema, muita atenção. Vamos revisar, ver de novo o vídeo, é importante, muito cuidado. Esse é um tema muito delicado, que eu não tenho dúvida que às vezes o pânico, esse momento de ansiedade faz com que a gente tome decisões que não são as Precipitadas, ideais, né, doutora? exatamente. Então a melhor, a orientação que a senhora daria, cuidado para não se infectar, é isso? Exatamente, o distanciamento social, né? É isso que a gente precisa manter ainda, principalmente nesses pacientes de risco aumentado, né? Eles, não importa a idade, né? É verdade, doutora. E as pessoas têm muito esse conceito do que a gente não enxerga, né? Ele não existe, né? Mas doutora, vamos juntos, todos juntos, com muita força, com muita garra, fazendo um trabalho de esclarecimento para todos em Isso. casa que estão nos acompanhando, que a gente vai voltar quantas vezes vocês quiserem, escreve para a gente, se inscreve no canal e a gente vai estar aí sempre auxiliando com todas as dúvidas, para que possamos todos, né, juntos Sim, enfrentar esse momento de coronavírus, não é, doutora? com certeza, bem. Muito Se Deus obrigada, quiser, tudo viu? vai dar certo. Obrigada a Tá. vocês. Estou à Obrigada, disposição até a sempre. Um próxima. beijo. Até mais. Tchau, tchau. E eu fico por aqui. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fique ligado aqui no Covid-19 no canal Portal Doctor TV.